Boa noite para vocês. Deixa só eu escrever aqui como evoluir. Isso. E fixar este comentário para vocês. Boa noite, Varley. Como estamos? Excelente. Tudo bom com vocês? Muito legal. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que todo mundo sempre manda mensagem para mim, sempre está querendo saber como eu faço com o pessoal que treina dentro do estúdio, qual é a realidade do estúdio, como eu ensino a evolução dos treinos na pós-graduação. E eu acho essa pergunta assim super válida, né? Porque é uma curiosidade mesmo assim que muitos têm, posto que as pessoas que hoje são as referências do país e que estão falando sobre musculação não falam sobre treinamento. E isso é uma carência muito grande, né? Quando você está ouvindo falar da musculação, mas não consegue entender o processo de sobrecarga progressiva, o princípio, né, da adaptação, quando isso não fica claro para você. Isso chama muito, mas assim, muita atenção. E é curioso, né? Porque nós temos pessoas maravilhosas dentro do ambiente de musculação e temos pessoas que de maravilhoso não tem nada e que estão ganhando palco no cenário porque andam ao lado de pessoas maravilhosas. Então, tá tudo bem. Uma hora eles aprendem um pouco sobre musculação e a coisa começa a fluir e a gente vai caminhando. Mas entendam, vamos falar um pouco sobre a lógica. É isso, é lógica dentro do processo de evolução para facilitar o raciocínio. Primeiro, amigos, vamos entender o seguinte. Você precisa... Naldo_Dutra, boa noite, boa noite. Mais uma aula, mestre. Que bom, que legal. Vamos entender uma coisa. Quando vocês mandam mensagens para mim, inbox, e é verdade, eu respondo a todas as perguntas. Não interessa a magnitude, a profundidade da pergunta, isso tudo é coisa efêmera, né? Só grandes perguntas que eu vou mandar? Besteira. Andrezinho Personal, boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma noite de conhecimentos, isso mesmo. Não os meus conhecimentos, os conhecimentos de grandes pessoas que vieram antes de mim, né? Treinador Jefão, boa noite. Gente, vamos lá. Quando você me pergunta assim, professor, como é que você evolui os atletas, os não atletas, o pessoal que frequenta o estúdio? Primeiro eu vou falar do mais simples, né? Atletas. Os atletas eles vão evoluir a partir da meta que eles precisam atingir. E essa meta qual é? É o índice da competição que eles almejam. Se ele for um corredor, um nadador, um bodybuilder, um lutador. Então nós precisamos tentar... De Orlando, na Flórida, que delícia, coisa boa. Então vamos lá. Se eu tenho uma métrica que precisa ser batida, olha, o rapaz pesa 75 quilos e quanto foi o supino do pessoal de 75 quilos na última competição? O pessoal levantou 170 quilos, ok. Nós sabemos para onde temos que caminhar, é o índice, né? É isso que se espera e nós vamos periodizar o treinamento, organizar. Periodizar nada mais é do que organizar o treinamento para que se atinja essa meta no tempo... Nossa, que calor que esse aqui faz, eu acabei de assistir uma aula e agora estou aqui. Para que se organize o treinamento dentro do tempo disponível. Normalmente... E o mais saudável é que você conte de trás para frente. Naquele dia ele deve estar levantando tantos quilos ou correndo em tal velocidade. E aí você vem caminhando na contramão para você ver quanto tempo, quantos meses tem disponível. E a partir disso, organizar. Vamos imaginar que você tenha 18 meses para fazer o trabalho. Poxa, em 18 meses, dá para você inicialmente dividir em 3 etapas de 6 meses. Cada etapa de 6 meses vai ser novamente dividida em pequenas etapas de 3 meses.
E cada etapa dessa de 3 meses pode ser dividida em etapas menores de 1 mês. Esse 1 mês vai ser o microciclo, os 3 meses os mesociclos, e aí você consegue organizar o treinamento. Ou você pode fazer periodização dupla, ou montar os primeiros 9 meses do trabalho, fazer um intervalo, que é a fase de transição, os próximos 9 meses de trabalho até completar os meus 18 meses. Então, organizar é dentro do tempo disponível. Tudo bem? Tá ok. Com atletas, isso é evidente porque você segue um calendário de campeonatos. A pessoa tem as datas das competições, ele vai nadar no dia tal, ele vai levantar o peso no dia tal. Então é fácil você organizar isso, não tem grandes problemas. Quando estamos falando de clientes não atletas, que muita gente chama de aluno é o aluno, né? Sem luz, e ele vem para aprender algo com você. Então, se você tem aluno, você está ali ensinando ele, não apenas atendendo, né? Eu estou atendendo, então eu tenho clientes que eventualmente alguns se tornam alunos, alguns aprendem algo comigo, mas são clientes. Então, vamos entender isso aqui. Quando você pensa assim, como eu vou evoluir o meu aluno? Do que você está falando? Você precisa definir o que é evoluir, entende? Partir da premissa que a hipertrofia ela depende de gerar tensão dos músculos, é você admitir que todo mundo quer ficar fortão e talvez a pessoa quer ficar magra. Talvez a pessoa espere um nível de hipertrofia que é muito diferente do que passa pelo seu universo de percepções. Quando você fala de hipertrofia feminina para mim, eu imagino um padrão de físico, percebe? As clientes que treinam comigo, elas imaginam algo completamente diferente. A grande maioria delas quer vestir um manequim que de verdade ela deveria sair da sala de musculação para vestir o manequim que elas almejam. Então, entenda, né? O que é que a pessoa almeja para si? Claro, muito tem sido falado que músculos são anti-inflamatórios, virou até um jargão meio irracional isso, mas quanto de músculo é anti-inflamatório? Esses físicos androgenizados que nós vemos por aí, é o físico anti-inflamatório. Gente, eu já fui gigantesco assim, e posso lhe dizer que não sei se isso é o padrão que as pessoas buscam, né? Ter músculos metabolicamente ativos. Vai chegar um dia que a turma que fica falando que massa muscular é saúde vai sentir o ridículo do que eles causaram. Se pensar em músculos metabolicamente mais ativos, em termos fisiológicos, é uma expressão mais correta. E olha que eu sou apaixonado por físico gigantesco, viu? Quem me conhece sabe que eu sou alucinado, mas e aí? Estamos falando de não atletas, então para de querer aumentar os bíceps dos seus alunos, de colocar na cabeça deles o seu entendimento, o seu crivo. Então vamos lá. Quando você pergunta para mim, como evoluir os meus alunos? Primeiro você precisa definir o que é revolução. Dade, eu quero aumentar as cargas deles. As cargas vão aumentar, gente. Isso é uma preocupação que você nem deveria ter. Seria mais fácil você se preocupar com a adesão dele e com a fidelização dele ao treinamento. Ok? Por exemplo, se o aluno treina lá 6 horas da manhã e você dá um piti, que você está dando birra, porque o seu aluno chegou 6h20, 6h30. Deixa eu te falar, ele é adulto, mais bem sucedido profissionalmente que você, com a cognição provavelmente maior que a sua, e chegou meia hora atrasado, porque ele sabe o que ele está fazendo. E tá tudo bem. Qual resultado você vai entregar para ele? O possível. Mas depois ele cobra resultados de mim, se você ficar falando em resultados. Isso é, amigos, que isso? Qualquer pessoa sabe disso, até eu sei isso. Então assim, relaxa, né?
Eu estou nisso desde meados da década de 80 e posso lhes dizer, não acontece. E se acontecer, amigavelmente mostra, olha, a gente está treinando tantos minutos por dia, você evoluiu muito na sua força, sua execução está perfeita. Ah, mas eu ainda estou gordo. Olha, nem se treinar 2 horas, gente. Vocês todos são profissionais da área e sabem, professor Cassiano, seja bem-vindo, todos vocês sabem que treinar jamais construiu shape e não vai construir. O que tem de gente altamente condicionada nas academias por aí, levanta uma tonelada de peso, descansa 10 segundos e já levanta de novo, e dá tiro na esteira e faz escadaria. Quando você olha o físico é horrível. Porque a pessoa não consegue conter o componente emocional da comida, o seu comer emocional, ou a pessoa não sabe que aquilo ali faz mal para ela. Calma. Então quando você pensa como evoluir, eu preciso perguntar para você, evoluir o quê? E dentro do o quê, eu preparei para você 2 perguntas. O que você acha? O seu aluno precisa evoluir mentalmente ou fisicamente? Vamos lá. Gente, mentalmente não é intelectualmente não, tá? Por favor. Evoluir mentalmente é adquirir mentalidade para tal finalidade. Andrezinho, _ personal. A maioria dos meus alunos buscam qualidade de vida, saúde física, melhorar a estética como consequência de um trabalho multidisciplinar. Então, professor, isso é o que eles acham, né? Porque quando a pessoa fala que vai buscar qualidade de vida, se você falar para um sheik de Dubai o que é qualidade de vida, e se você falar para mim o que é qualidade de vida, e se você falar para um herdeiro o que é a qualidade de vida, e se você falar para um batalhador o que é qualidade de vida, para algumas pessoas qualidade de vida basta ter saúde, para outros, se não tiver dirigindo lá um Bentley, não tá bom para ele. Então, na verdade, não sabem o que querem. Porque se buscassem qualidade de vida pensando em saúde, não beberiam, não fumariam, não dormiriam tarde, não teriam preocupações, não teriam amantes para dar dor de cabeça, não praticariam crimes contra a Receita Federal. E eu posso fazer uma lista de coisas aqui que não coincide com paz. Então, cuidado para não cair nas falácias dos nossos alunos, é tudo mentira. E cuidado para não ser uma pessoa que promova também essa mentira, por favor. Então, quando falamos em desenvolver algo, evoluir mentalmente e evoluir fisicamente. Vou dar exemplo assim aleatório, claro, vocês têm toda uma bagagem com mais informações, mas entendam. Há pessoas de verdade que conseguem chegar 6 horas da manhã numa academia, num estúdio, na academia do condomínio que eles moram e cara amarrada. E aí a gente olha e fala assim, por que a pessoa foi treinar então se tá de cara amarrada? Não, porque eu tenho disciplina e é isso mesmo, e pensamento espartano. E, mentira, isso não vai durar. Não vai durar, ainda está estragando o dia todo da pessoa. Isso é perda de tempo. É preciso evoluir mais um pouquinho. E o treinador precisa entender o grande passo que esse cara deu só de sair da cama. Ok, ele já aderiu à ideia do exercício, agora ele precisa fidelizar o exercício e nós temos que tornar essa experiência uma experiência produtiva e também agradável, né? Confesso para vocês, acho muito difícil a experiência dentro de uma academia convencional ser agradável. A música não ajuda, o ambiente não ajuda, é gente reclamando que a academia está muito cheia, enfim, né? Mesmo assim, o atendimento pode ser excelente. Esse é o meu fraco, tá? Confesso para vocês, não sou dos mais animadinhos assim de manhã não, mesmo assim eu entrego algo muito raro para as pessoas, e eu não é falta de humildade dizer isso não, eu entrego realmente algo muito especial. Mas vamos lá, desenvolvimento mental para o treinamento
pode estar inserido domínio de técnica, o entendimento do porquê mais uma repetição, porquê mais uma série, o entendimento de porquê variar alguns exercícios, o entendimento de que o treinamento vai evoluir, oferecer esta oportunidade de evolução no âmbito mental, que dia após dia, um pouquinho menos do que os médicos mentirosos falam que o vinho faz bem para o coração. Mentira, isso é conversa de gente analfabeta. Nunca fez, não faz e não fará. Então, gradativamente a pessoa ir entendendo que não tem problema nenhum ele dizer não numa mesa onde está todo mundo bebendo, porque não é ele que está errado, são todos que estão errados. Não tem problema nenhum um dia ele ir lá e fazer um jantar especial. Ninguém engorda por causa de um dia. Ele engorda por causa dos outros 364 dias que ele nega que comeu. Então, entendam, uma evolução cognitiva, de interpretação, do entendimento, uma evolução mental. Bom, sem negar, evidentemente, a intelectualidade absurda que as pessoas que podem pagar personal trainers têm. É óbvio, gente. Poxa, sejamos sensatos. Não, Haddad, eu preciso evoluir o físico. O que do físico? Cassiano, quando a regra está bem definida, a exceção não faz mal. Isso mesmo. Eu preciso desenvolver, professor, o físico do meu aluno. O que do físico do seu aluno precisa desenvolver? A aparência. Posso lhe dizer que existem pessoas maravilhosas que nunca pisaram dentro de uma academia. Grande campeão Marcelo de Paula Coach. Boa noite, gigantesco e sábio. Gigantesco e sábio. Aliás, não tem como ficar gigante sem ser sábio, né? É muito difícil acontecer. Vamos lá. Entendam, existem pessoas que são maravilhosas e nunca pisaram dentro de uma academia, mas elas têm a mente tranquila, são pessoas que se alimentam bem, comem bem e tá tudo tranquilo. E existem pessoas que estão na academia todo santo dia e conseguem fazer tudo errado nos outros momentos do dia. Então, quando você fala para mim desenvolver o físico e você fala da aparência, e eu sou obrigado a te dizer, treinar não melhora a aparência das pessoas. Elas precisam fazer o pacote todo. Treinar, comer, descansar. Treinar por treinar, isso não ajuda não. Adriano _ Dimas. Dicas para desenvolver dorsais. Perdão. Treino há muitos anos e infelizmente meus dorsais são ruins. Podemos falar disso, Adriano. Manda mensagem para mim em inbox. Eu sempre respondo e já vou te responder. Nunca mais diga isso de si mesmo. Seu subconsciente acredita em você. Bom, treinar para melhorar o físico. Se você pretende melhorar, por exemplo, a massa muscular, existe um passo antes que precisa ser dado. A força. Tem como você se tornar grande sem ser forte. Isso não existe. Toda pessoa, você olhou a menina, a coxa dela é maravilhosa. Dá uma olhada no treino dela e você fala assim, caramba, ele é muito forte. Todo homem que você olhar, caramba, ele é muito forte. Mas associado ao muito forte, tem também a alimentação adequada. Por quê? Porque você vai ver um monte de gente na academia que também é super forte, levanta muitos pesos, até com técnica boa, tudo certinho, e o físico não respondeu ainda. Por quê? Que a alimentação não está adequada. Ah, Haddad, esse povo toma anabolizante. Toma também, né? Posso te garantir que você não vai ter nada, mas nada do que a sua imaginação fértil cria. Anabolizantes melhoram muito a massa muscular, mas se o seu treino não estiver de acordo, não vai acontecer absolutamente nada. Estou cansado de ver isso acontecer, gente. Então, preciso melhorar o físico. O quê? Haddad, eu já entendi que eu preciso melhorar a força. Mas como que eu vou evoluir as cargas dos meus alunos? Acreditem, as cargas, elas evoluem. Muitos dos seus clientes não evoluem as cargas porque o plano mental não está concatenado com a realidade em onde ele se encontra. Ele está tendo aí uma desconexão entre o ponto onde ele se encontra
e a zona de conforto que a mente dele criou. Vou dar um exemplo aqui, bem assim. A vida inteira, quando ele era jovem, ele andava com playboy. Cresceu, anda com grandes pessoas do mesmo nível socioeconômico que ele, grandes mentes, grandes empresários, grandes cirurgiões, grandes artistas, grandes. Nesse universo, até bem pouco tempo atrás, não estava inserida a aptidão física. Pelo contrário, era um bando de homem muito mole. Hoje mudou. O novo padrão de riqueza não é dirigir um Bentley, o novo padrão de riqueza é arrancar a camisa em cima do próprio iate e o físico está destruindo. Daqui a pouco vocês vão ver isso aqui no Brasil. Então entendam, isso vai mudar. E se não mudou, é papel seu gradativamente fazer isso. E aí eu vou tomar então algumas liberdades aqui e vou explicar como que eu faço. Mas eu já deixo bem claro, no meu caso é muito fácil porque é um estúdio onde eu tenho tudo dentro dele. Então fica muito fácil, mas vamos lá. É dividido em microciclos, os microciclos são semanais. Primeira semana são séries de 10 a 12. Essa é a primeira semana. 10, 12 repetições. Próxima semana eu não mudo grandes coisas não, eu só aumento o volume de série. O que antes era 4 passa a ser 5, 6 séries, mas continua de 10 a 12. Eu aumentei o volume do trabalho e isso aumenta o gasto de glicogênio e vai aumentar a supercompensação de glicogênio. Eles são orientados a comerem X, tá? Não são os meus pacientes. Eu não atendo no meu consultório de nutrição, eu não atendo quem treina comigo. Então vamos lá. Fiz uma semana de 10 a 12, a próxima semana também de 10 a 12, mas agora 5, 6 séries. Terceira semana é uma série gigante. E o que são séries gigantes? Séries gigantes são séries onde tem mais de 3 máquinas para o mesmo grupamento muscular. Você tem série simples, biset, triset, a partir dali é série gigante. E aí é que vem um diferencial tremendo. Você vai treinar aqui comigo, eu tenho 6 máquinas de peito, uma diferente da outra, 6 máquinas de perna, só leg press, fora todos os tipos de agachamento, todas as puxadas, todos os de bíceps. Dia de série gigante, eu coloco 6 máquinas de peito, a gente vai dar uma volta, descansa 2, 3 minutos, 2, 3, 4, 5 voltas. O volume ficou absurdo, a glicogenólise tremenda, o músculo sai assim extremamente fatigado. Uma semana depois, entra uma série de força. E força nossa aqui é algo de 6 a 8 repetições, não é força de verdade, geralmente para 8, nunca cargas realmente desafiadoras e não sou eu que coloco a carga. Eu pergunto, fale aí, pesou demais, tá médio, tá ridículo? Se naquele dia a pessoa se sentir e falar assim, acho que tá médio, eu falei assim, aí, vai mais uns 50 centavos aí? E pra mim, gente, tá tudo bem. Se a pessoa aumentar 1 grama, eu vou falar assim, perfeito, eu não tenho pressa, de verdade. No meu modelo de periodização, do jeito que eu estou ensinando aqui as claras para vocês, o resultado sempre vem. Resultado de condição física, de qualidade muscular, sempre vem. Reforça. Ficar com o físico, com a aparência boa, igual o pessoal por aí fala, ficar no shape, não depende de treino, depende do que se come. É um outro problema para ser resolvido. Então, primeira semana, 10 a 12, umas 4 séries. Segunda semana, 10 a 12, de 5 a 6 séries. Terceira semana, série gigante, do jeito que eu expliquei para você. Quarta semana, microciclo de força. E aí, a outra semana é regenerativo, sériezinha tranquila. 3 séries de 12 por aparelho, uns 3 ou 4 exercícios. Tranquilex. Música no meu estúdio. Cada aluno escolhe a sua. Então a turma das 6 da manhã gosta de um estilo musical, a turma das 7 gosta de outro, a turma das 8 gosta de outro. Chegam, colocam o som deles, que anima o treino deles, na egrégora deles, a atmosfera deles. Sempre são 3 pessoas treinando naquele horário, então assim, é muito tranquilo, mas muito tranquilo mesmo. E aí a gente fez uma periodização não linear.
10, 12 repetições, 4 séries, 10, 12 repetições, 6 séries, foi volume. Séries gigantes de 10 repetições, 8 repetições, para 5, 6 exercícios na sequência, sem descanso. Um microciclo de força e depois um microciclo regenerativo de 3 de 12. É isso. Naturalmente a carga vai evoluindo. É muito tranquilo o trabalho. Nesse modelo de periodização, tem pessoas que tiveram cirurgias de cotovelo na época que eram tenistas, tem pessoas com tendinites absurdas nos ombros por causa de esportes e por causa de atividades que eles desenvolvem também. Nesse modelo de periodização, tem pessoas aqui com problemas gravíssimos de coluna, joelho, indivíduos hipertensos, indivíduos normotensos, pessoas euglicêmicas, hiperglicêmicas. O modelo funciona. É quase uma receita de sucesso para você. Então, assim, não tem grandes problemas em trabalhar desse jeito. Então, como evoluir? A pergunta que você deve fazer, e é com bastante sinceridade, é: o que precisa evoluir nesse meu cliente? Eu preciso que ele entenda o que é que está faltando agora. Eu preciso que eu entenda o que é que está faltando para ele. Tem pessoas que chegam aqui e dizem: quero um colchão, um bumbunzão e uma cinturinha. Não é isso que a pessoa quer. A pessoa quer ser vista, Mora com um painel, com um outdoor, e só o outdoor aparece, ela não aparece. Claro que uma pessoa dessa quer ser qualquer coisa menos o que ela é. E cabe a você. E pelo amor de Deus, nunca digam: nós treinadores somos meio psicólogos. Nós não somos nada de psicólogos, nós somos treinadores. E como treinadores, temos que identificar o que é que falta. E o que falta que nós podemos resolver é direcionar o exercício físico para aquilo. Simples assim, Então, antes de pensar em evolução de cargas, perguntem-se o que precisa evoluir. E depois definir, Olha, falta mente, falta físico. Se falta mente, dê tempo ao tempo. Coloque propostas mais razoáveis, metas a ultra curto prazo. Poxa, a pessoa quer ficar com a barriga marcada e a pessoa tem preguiça de sair da cama de manhã. Não é a barriga que é o foco, pelo amor de Deus, é trabalhar aqui ainda, Tem muita coisa bacana para ser trabalhado. As pessoas chegam querendo saber o que elas tomam para melhorar o físico. Falo: que físico? Você precisa melhorar a sua cuca. Ainda está tudo errado nessa pessoa. E claro, gente, estou falando para profissionais, tá? O aluno em si, o cliente em si, ele já está dando o máximo que a crença limitante dele, que o sistema de crenças dele permite que ele alcance naquele momento. E nós, limitados ou favorecidos pelo nosso sistema de crença e pelas nossas crenças limitantes, vamos resolver usando as ferramentas que nós temos. Você só precisa saber quais ferramentas você tem. Tem personal trainer que é metido a coach, tem personal trainer que é metido a nutricionista, tem personal trainer que é metido a psicólogo, tem personal trainer que é metido a pai das pessoas. Cara, desculpa, assim, seu cliente contratou o profissional errado, ele tinha que ter me contratado, tinha que ter contratado vocês e não uma pessoa confusa que nem sabe o que é que está fazendo dentro da sala de musculação. Essa semana nós vamos ter mais 2 lives ainda e nós vamos continuar falando sobre evolução. Hoje nós falamos um aspecto geral e já dei uma cutucadinha, uma provocada para todos vocês entenderem o aspecto mental e o aspecto físico. É óbvio que durante a semana eu vou falar dos aspectos físicos, porque eu não tenho propriedade intelectual nem legal para falar sobre o desenvolvimento mental das pessoas. A gente vê algumas coisas aqui em psicologia do esporte que eu gosto de ler, mas assim, de curiosidade. Não vou colocar isso nos meus atendimentos. Mas o físico, esse aqui sim nós vamos colocar, tá? Leandro Machado: o senhor pintou a barba? Pintei, fiquei lindo, não fiquei? Eu tava me sentindo tão velho de barba branca. Próximo passo, quando vocês começarem a comprar mais os meus cursos e me darem um pouco de dinheiro, fazer uma cirurgia e colocar cabelo. Depois eu vou usar tênis roxo, calça alaranjada, eu vou montar uma banda emo com a franja assim, sabe? Vou ficar lindão de novo. Gente, uma excelente semana para vocês.
Fiquem com Deus, cuidem das pessoas com o seu melhor. E o melhor vem para vocês. Papai do céu, gente.